É muito comum a ideia desta divisão entre mente consciente e inconsciente. Sim, aquilo que nós temos na superfície, esse movimento de pensamentos superficial que nós temos, a forma como estamos lidando com a vida como ela acontece. Em geral, isso vem sendo atendido por esta superfície. E nós temos também esta profundidade. Assim, nós temos uma camada mais profunda e uma camada superficial. É por isso que nós dividimos, é muito comum essa divisão entre consciente e inconsciente, a mente consciente e a mente inconsciente. A inconsciente é esta parte mais profunda, oculta, onde estão as memórias, as lembranças, toda esta história da pessoa. Aqui com você, nós estamos investigando a verdade sobre a pessoa. Uma vez compreendido que nós não temos pessoa presente. O que temos é a presença de sensações para este corpo, para esta mente. Sensações, percepções, a sensação de frio, calor, prazer, dor. Nós colocamos a ideia de alguém no sentir a dor, no sentir o calor ou o frio. Alguém na presença dos pensamentos. Temos os pensamentos e alguém diante dos pensamentos, sendo responsável por esta operação de pensamentos. Observe que os pensamentos, eles se processam em nós, neste cérebro, de uma forma automática. É a reação da memória. É simplesmente isso. Quando o cérebro recebe um estímulo, ele responde a partir do passado. O seu estímulo é, por exemplo, uma pergunta. Se eu lhe faço uma pergunta, o seu cérebro recebe um estímulo. Então a lembrança surge. Esta lembrança, memória, é a presença do pensamento. Estamos diante de um fenômeno físico, neurológico. Portanto, aquilo que nós chamamos de psicológico é a resposta neurológica do pensamento, ou de uma sensação, ou de uma emoção. Mas não temos a presença da pessoa. E se não temos a presença da pessoa, aquilo que nós chamamos de mente se processando em nós é algo químico, neurológico. Será possível a descoberta da ciência da vida, como ela acontece, e não como o pensamento psicologicamente está sustentando, estabelecendo? Porque esse modelo psicológico é uma construção do próprio pensamento. Porque o que nós temos é uma forma neurológica de acontecimento neste corpo. A presença da mente é parte disso. Esse ser psicofísico funciona assim. No entanto, nós estamos sustentando a ideia de alguém presente. Este alguém é o eu, a pessoa.
E eu volto a dizer, não há pessoa aqui. Não há nenhuma pessoa. Quando você fala algo, eu escuto. Quando algo me é apresentado, eu vejo. Esse eu vejo, eu escuto, é a mecânica do corpo, é a presença da sensação, é a vida em expressão. Não existe uma entidade aqui, um ser psíquico, se separando da vida, a não ser que o pensamento estabeleça este ser psíquico como parte de uma construção ideológica, mental, psicológica, como nós queiramos chamar isso. O fato é que a vida está aqui e agora acontecendo. E nós precisamos compreender a nós mesmos para irmos além dessa ilusão, da ilusão da pessoa que o pensamento diz que nós somos, que o pensamento acredita, que assume no formato de pensador ser alguém. Não há alguém, não há este mim, não há a pessoa. Temos a vida surgindo, aqui acontecendo momento a momento. E só podemos tomar ciência disso pelo autoconhecimento. Neste aprender sobre o autoconhecimento, nos deparamos com a verdade sobre a realidade da vida. O verdadeiro encontro com o divino. Na pergunta como encontrar Deus, aqui temos a resposta. A ciência da realidade deste ser, que aqui está presente, é a realidade divina. Este ser se revela quando temos a presença da meditação. Portanto, o que é meditação? A meditação, o que ela é? É a ciência que revela este ser. Quando temos a presença desta atenção sobre todo o movimento interno que se passa aqui e agora dentro de cada um de nós. Então, descaracterizamos, nos livramos, soltamos a ilusão da identidade pessoal para a verdade da ciência deste ser. Não há uma separação entre aquilo que é você em sua natureza essencial e a realidade divina e a presença da vida. Portanto, a realidade de ser é a vida. Não existe qualquer outra coisa. É o pensamento em você que cria a ideia da separação, onde estamos vivendo em um mundo como uma entidade separada do mundo, separada do que acontece, separada do outro, separada das situações. Assumir a verdade é olhar para aquilo que aqui está se revelando, sem colocar uma ideia sobre isso. Notem que as ideias em nós, elas são expressões de pensamentos. Os pensamentos em nós é o resultado de algo que você aprendeu.
Notem como é fundamental termos aqui essa compreensão. Algo que você guardou em você, de experiências passadas, é agora a presença do pensamento. Esse conjunto de pensamentos forma ideias. E nós estamos olhando para a vida a partir das ideias, dos pensamentos, dos conhecimentos adquiridos. Aqui nós temos dito para você que você nasceu para a ciência deste ser, para a revelação de que não há qualquer vida como uma ideia presente dentro da sua cabeça. Ou seja, a vida que o pensamento idealiza não é real. A real vida é aquela que aqui está presente. E ela está se revelando quando o pensamento não entra. O que estamos dizendo aqui, nesses encontros, é que todo problema que você tem são problemas que o pensamento estabeleceu. Nesse padrão de comportamento, de reação à vida, como ela acontece. A forma como estamos vivendo a partir do pensamento, a partir das ideias, que são esses conhecimentos que temos, é uma forma equivocada de viver, onde nos vemos aqui como alguém presente, sempre estabelecendo a ideia da separação entre aquilo que você é e a vida como ela acontece. Nós temos a vida como ela acontece. E temos o pensamento sobre o que deveria ser. Assim, estamos estabelecendo na divisão, na separação, a ilusão de alguém presente, tendo escolhas, olhando para ver se gosta ou não gosta, se aceita ou rejeita. Essa é uma forma condicionada, padronizada, mecânica, inconsciente de se mover na vida. É a forma como o pensamento se processa dentro de cada um de nós, que nos dá esta forma específica de sentir sobre a vida, de pensar sobre a vida. Então nós estamos sustentando essa ilusão, a ilusão da dualidade, a ilusão da separação. E internamente, o elemento principal que sustenta todo este equívoco é o pensamento eu. É a pessoa que a imagem que o pensamento construiu, estabeleceu em cada um de nós, neste cérebro. Assim nós falamos de mente, que na realidade é todo esse movimento interno de pensamento. Falamos nesta mente, nesta visão também de divisão, consciente e inconsciente. Podemos ir além desta assim chamada mente consciente e inconsciente. Podemos soltar esta base que é a autoimagem, onde está presente a pessoa que o pensamento estabeleceu aqui sobre você. Podemos soltar isso. É isso que revela a verdade neste encontro.
Na pergunta como encontrar Deus, aqui nós temos, se compreendermos bem a pergunta, temos a chave para a liberação nesta vida de todo este sofrimento e confusão e problemas que temos. A realidade de Deus é a verdade da vida se revelando aqui e agora. Não é algo para ser encontrado no futuro, realizado amanhã, e sim para ser constatado aqui e agora, quando não temos mais a ilusão desta mente, que é o modelo de total insciência desse movimento interno. Esta insciência é o movimento interno da mente, que dividimos em consciente e inconsciente. Assumir a realidade deste ser, a verdade divina, é estar diante desse espaço onde está presente a ausência da mente, a ausência do eu, a ausência do ego. Essa é a real revelação da verdade sobre Deus, deste encontro com Deus. Não é alguém tendo um encontro com Deus, é a realidade de Deus se revelando aqui e agora, quando a ilusão termina. Então nós temos o fim para o sofrimento, o fim para a confusão, o fim para essa desordem psicológica em que nós nos encontramos. Seu real encontro com o amor, com a felicidade, com a paz, com a liberdade, reside na revelação da verdade sobre Deus, que é a realidade deste ser, que é a vida aqui e agora. Algo se revelando aqui e agora, quando não há mais ilusões. Assumir a realidade daquilo que você é assumir a verdade da vida como ela é, sem a imaginação do que a vida deveria ser, do que eu preciso ser, do que eu sou e preciso me livrar. Aquilo que eu sou, disso tenho que me livrar. Essa é a ideia. Ou aquilo que eu sou não é suficiente, eu preciso ser melhor, maior, mais amplo. Eu preciso ser diferente. A ideia de ser ou deixar de ser, a ideia de ser ou de vir a ser, ou a ideia do que me falta ter e que preciso ter, ou a ideia daquilo que eu tenho, que não é legal, que não é bom, que é ruim, do qual tenho que me livrar. Assim nós estamos vivendo no campo das ideias, no terreno dos pensamentos. Romper com isso é tomar ciência da realidade da vida, como ela acontece. Quando a ilusão deste eu sou, ou eu não sou, ou eu tenho que deixar de ser, não está mais presente. Eu preciso deixar de ser alguém infeliz, problemático. Eu preciso me tornar alguém amoroso, feliz, bem-sucedido, inteligente.
Tudo isso termina quando nós temos a ciência da realidade do momento, a ciência da realidade da vida. Então a vida está presente, não há mais a ilusão do eu. É isso que estamos aqui trabalhando com você, em encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Além desses encontros online que nós temos aqui, nos finais de semana, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No dia a dia, é possível nós investigarmos a natureza da mente, olhando para aquilo que somos agora aqui. E o descarte daquilo que somos agora aqui, que é essa ilusão, a ilusão de uma identidade, o descarte disso, te coloca em contato